Olá, um ótimo dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo diário da Palavra de Deus. E antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaria de convidar você a orar comigo. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, agradecemos, Senhor, pela bênção, podermos estudar a Tua Palavra. Peço ao Senhor que abençoe a cada uma das pessoas que estão estudando a Bíblia conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Vamos lá. Texto-chave da semana diz assim: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12, versículo 15. Hoje o tema de hoje, desta semana, começa com o tema O Supremo Pecado Original. Vamos lá. O que é o pecado original? Aonde ele originou? Aonde começou o pecado? Aonde? No coração de Lúcifer. Aonde? Lá no céu, né? O que aconteceu? O pecado surgiu no coração de Lúcifer com um sentimento de cobiça, ao desejar o lugar de Deus, questionando o possível lado negativo da autoridade de Deus. Ele falou assim, será que Deus é justo? Será que Deus é correto? Será que Deus está certo? Ele começou a questionar a autoridade de Deus. Veja lá em Isaías 14, versículo 12 a 14, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que derrubava as nações, e tu que dizias no teu coração: e subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você se lembra que na lição de domingo eu falei que cobiça era o desejo de ter aquilo que eu não poderia ter? Isso mesmo, Satanás ele teve esse desejo no coração dele. A origem do pecado começou no coração de Satanás. E era o teu desejo de ser o que ele não poderia ser, porque ele era uma criatura. Jamais a criatura iria superar o Criador. Mas no coração dele ele achou que era possível, né? E aí ele começou ali a fazer o quê? Começou a questionar a autoridade de Deus para os outros anjos, começou a convencer os anjos. No entanto, que ele conseguiu enganar, a influenciar a terça parte do céu. Foi por isso que ele foi lançado da presença de Deus. Por isso que ele é o anjo de luz, né? Ele era um anjo portador de luz que foi lançado à terra. Olha só que coisa. E quando ele foi lançado à terra, ele veio aqui e convenceu, enganou a Eva, que depois persuadiu a Adão a comer do fruto, falando que ele também ia ser semelhante a Deus. O mesmo desejo que ele criou lá no céu, no seu coração, ele colocou no coração de Adão, juntamente com Eva. Os dois também tiveram o desejo de ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha só. Então, o mesmo desejo ele colocou no coração de Adão e Eva. Bom, continuando. Lúcifer era honrado acima dos anjos. Ele era um querubim, né? Ele era o príncipe. O que é príncipe? Era o principal dos anjos. E por ser o principal dos anjos, comandava os anjos, o que ele sentiu o desejo? Eu quero ter a glória que é de Deus. Eu quero agora ter a glória de Deus. Aqui eu sou... me imagine só. Não sei se você já trabalhou numa empresa ou que tem um encarregado. É o encarregado de uma empresa achar que ele é o patrão. Ele quer ser honrado como se ele fosse o patrão da empresa, né? Tem aquelas pessoas, não sei se você já ouviu falar, né? O pessoal fala assim, os meus funcionários, o cara é o líder de seção, é o encarregado e fala que os funcionários é dele. Mas o funcionário não é dele. Ele está ali por quê? Ele está ali para
comandar o trabalho, mas os funcionários é do patrão, é da empresa, não é? Mas falando, os meus funcionários, né? Ele fala assim, né? Porque ele já está querendo ter a glória de quem? Do patrão. Então, hoje, o que aconteceu com Satanás? Ele também, nesse período, ele também quis ter essa glória que não pertencia a ele, que só pertencia a quem? A Deus e a Jesus Cristo, né? Não pertencia a ele. Observemos como o apóstolo Paulo comparou a cobiça, essa cobiça de Satanás. Vamos lá. Porque vocês podem estar certo disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha, e de Cristo e de Deus. Então, quem não vai ter? O imoral. O que é o imoral? A cobiça leva pessoas a ser imoral. O que é imoral? Uma pessoa que não tem moral, ela não tem, ela não sabe, ela não perdeu a noção do que é certo e errado, né? Então, para ela, eu roubei porque ela tem mais do que eu, né? Se ele tem muito mais e se ele não divide o dele, então é certo que eu tire metade do que ele tem, então leve tudo que ele tem. Ele perde a sensibilidade de que é certo e errado, né? E quando eu me torno imoral, praticamente eu vou me tornar impuro, eu vou começar a ser o quê? Uma pessoa contaminada pelos erros desse mundo. Uma coisa leva a outra. Ou ganancioso, porque o ganancioso ele não tem limites. Ele vai até onde é possível ele, não até onde ele pode chegar, não, ele vai possível até onde ele ir. Então, nesse caminho de conseguir o que ele quer, ele pode matar, roubar, fazer qualquer coisa, enganar, ele pode fazer qualquer coisa. Não tem pessoas que enganam as outras pessoas pela internet aí, levam o dinheiro dela, roubam tudo. Não tem os golpes pela internet, o golpe do amor, o golpe do cartão de crédito, não tem. As pessoas não querem nem saber, tira o dinheiro de um aposentado, que era só aquele dinheiro, e vai lá e rouba essa pessoa sem um pingo de remorso. E o que idólatra tem no reino de Deus? Né? Até a idolatria é um dos grandes perigos também. Né? Mas olha o que diz lá em Colossenses: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrestre. Então Deus está falando para você, tem condições de você se livrar da cobiça, de ser imoral, de ser impuro. É você deixar as coisas do terreno aqui, né? Bom, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria, está lá em Colossenses 3, versículo 15. Bom, o que é a idolatria? É o amor excessivo e admiração exagerada. Isso é idolatria. São pessoas que dedicam suas vidas por algo criado, ou melhor, coisa física, né? Estão dispostos a fazer qualquer coisa ou sacrifício para obter. Trocam a verdade de Deus pela mentira, né? E adoram e servem a coisas criadas em lugar do Criador, que é o bendito para sempre. Está lá em Romanos 1, 25. Não sabemos se Lúcifer ele pensou nas consequências do ato dele lá no céu que ia dar, o que ia acontecer com ele. A gente não sabe dizer para isso, mas podemos conosco também acontecer a mesma coisa. Nossos atos podem nos levar a ter mesmo os atos de Satanás, né? A desejar outras coisas que não são as coisas de Deus. Mas se dermos atenção aos mandamentos de Deus referente à cobiça, podemos impedir de violar os mandamentos de Deus. Se nós observarmos o que Deus nos fala sobre a cobiça, nós vamos acabar obedecendo a Deus e não cometendo essas falhas, esses erros. Por quê? Um pecado leva ao outro. Veja o que aconteceu com Davi em 2 Samuel 11. O
que aconteceu? Ele saindo lá no jardim, de repente ele olhou lá para baixo, viu uma mulher muito formosa e desejou aquela mulher, né? Ele desejou aquela mulher e ficou sabendo que ela era uma mulher casada com um dos seus soldados, né? Mesmo assim, ele a possuiu, né? Porque ele era o rei, ela não podia falar não para ele, né? Não é que ela era errada, mas ela era uma mulher que tinha que obedecer os desejos do rei. Se o rei mandou, é ele que estava errado. Ela praticamente foi obrigada, mas ele estava errado. Então, quando ele a possuiu e ela falou para ele que ficou grávida dele, o que aconteceu? E agora? Então vamos resolver esse problema. Vai lá, chama Urias. Traga Urias aqui, fala para ele ficar aqui com a mulher dele, assim na nossa linguagem, né? Fala para ele ficar com a mulher dele. Ele se deitando com a mulher dele, ele vai achar que o filho é dele. Acontece que Urias não quis se deitar com a mulher, ele achou um absurdo ele estar ali enquanto os outros soldados estavam lá no campo de batalha. Não é justo eu fazer isso, né? E ele não quis. Então o que Davi fez? Pediu para que colocasse ele na linha de frente da batalha, porque era para ele morrer. Então só ver como um pecado levou. Ele desejou, né? Mentiu. Aliás, teve seu desejo por ela sexual, mentiu, mandou matar e depois a trouxe para ele. Porque sabendo que matar ela estava livre para casar com ele, perante os olhos das outras pessoas. E às vezes também está falando de paixões aqui. O que é paixão? A paixão é quando você é um sentimento exagerado, que você fala para ela, se você não é minha, você não vai ser de mais ninguém. A paixão é capaz de fazer, você faz coisas absurdas pela paixão. Então a paixão tem que tomar muito cuidado, ela é passageira, mas com destruições permanentes, né? Quantos homens não tiram a vida das mulheres, não mantêm mulheres em cárcere privado, porque ela é minha, não é de mais ninguém. Quando a gente ama, o amor, ele é diferente da paixão, porque o amor, ele abre mão. Ele permite que as pessoas, mesmo que ela não goste de mim, não tenha mais amor por mim, ele permite a liberdade para essa outra pessoa. A paixão não permite. Não, se você não é minha, não é de ninguém. É assim. Então a paixão é perigosa. É o que aconteceu com Davi. Ele se apaixonou por aquela mulher que ele perdeu o senso de moralidade. E é o que aconteceu com se você continuar vendo a história de Davi, você vai ver o que é a consequência desse ato dele trouxe para o seu reinado, né? Você vai ver a consequência. E para que isso não aconteça na minha vida e na sua, vamos fazer a vontade de Deus. Porque nós somos tendentes a fazer qualquer coisinha disso. Porque nós temos a tendência? Porque nós somos descendentes de Adão. Nós somos descendentes, então também está na nossa origem o pecado. Então nós temos probabilidade também de errar, cair e pecar. Mas que Deus abençoe você, para que você se apegue à verdade de Deus, porque Deus ele mostra para você o caminho, basta você seguir o caminho que ele mostrou para você. É uma decisão sua. Então que Deus te abençoe. Não se esqueça aí, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. E você que se inscreveu já, ative o sininho e dê o seu like aí pra gente. E fique com Deus até o próximo estudo.